Graça e paz, amados irmãos. Amém. Bom, nós estamos hoje reunidos em torno da palavra de Deus e num momento muito bom, né? Que é o momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E esse momento ele é importantíssimo para nós como cristãos, pois é um mandamento do Senhor. E como eu estava conversando antes do culto, é um momento muito desejado. É um momento onde nós esperamos com muita vontade. Por quê? Porque nós trazemos a memória, nós trazemos aos nossos corações promessas, verdades. Nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós. E como isso é maravilhoso. Como é importante para nós quando nós tiramos esse tempo para relembrarmos o sacrifício de Cristo por nós. Isso é maravilhoso. E hoje, nesta noite, que nós vamos nos reunir como igreja, como corpo, né? Nós vamos nos reunir e vamos ter esse momento único que nós fazemos de mês em mês. Ficamos esse tempo sem fazer, né, durante quase 3 meses devido à quarentena, à pandemia. E nós optamos não fazer via online. Por quê? Porque tem muitas coisas que a internet não pode suprir. E esse momento de união, e esse momento de coinonia, esse momento em que nós temos que estar juntos como igreja, não pode ser substituído pela internet. Então, hoje nós estamos aí, depois de 3 meses, nos reunindo pela primeira vez, para juntos relembrarmos o Evangelho, para juntos trazermos à memória aquilo que nos tem dado esperança durante essa caminhada da fé. E como é importante para nós fazermos isso. E eu meditei, como sempre faço, na passagem que o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia, onde é um texto muito rico, onde é um texto que nos ensina muitas coisas. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje eu quero me apegar a um versículo específico, a frase que é dita pelo apóstolo Paulo no versículo 28. É muito importante para nós. E eu tenho certeza que antes de nós lermos o 28, 1 Coríntios 11, eu quero ler o 26 e me apegar ao 28. Então a gente vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e uma parte do versículo 28. Por quê? Porque aqui nós temos uma doutrina muito importante para esse momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então o versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E no versículo 28, eu quero me apegar à primeira parte que diz:
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Amém? Bom, a primeira coisa que nós temos que analisar no capítulo 26 é o quê? Que o apóstolo Paulo, ele, ao cear, a igreja reunida ali para cear a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz algo muito importante que não tem como nós desvincularmos. Ele diz que todas as vezes que nós comermos e bebermos, nós temos que anunciar a morte de Cristo. Então é interessante que até nesse momento da ceia, a proclamação do Evangelho está diretamente ligada. Então, quando nós tomamos a ceia, quando nós nos reunimos para anunciar o Evangelho. Quando ele diz, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, ele está dizendo isso no momento da ceia. Então, uma coisa está ligada à outra. Quando nós paramos para tomar a ceia, para celebrar a ceia do Senhor, o que ele está dizendo? Anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é exatamente isso, é anunciar o Evangelho, relembrarmos o Evangelho, porque isso é muito importante. Nunca nos devemos esquecer que ao nos reunirmos para celebrarmos a ceia do Senhor, o Evangelho deve ser lembrado. Por isso que Cristo diz, fazer isso em memória de mim. E é importante, porque é importante nós termos essa distinção, ou porque é importante nós sabermos que este momento de cearmos é para lembrarmos o Evangelho. Porque o Evangelho é uma certeza eterna para as nossas vidas. O Evangelho no momento da ceia é a base que temos para cear. É a base que temos para poder nos aproximarmos desse momento maravilhoso que é participar do corpo e do sangue de Cristo. E nós, como igreja, temos que trazer a memória, temos que lembrarmos do Evangelho. E o que é o Evangelho, senão o favor imerecido de Cristo para conosco? Então o que nós estamos fazendo aqui neste momento, antes de cearmos, é o que? É relembrarmos, é trazer a memória, é trazer ao coração o favor imerecido de Cristo por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. A obra salvífica de Cristo tem que estar pulsando em nossos corações. Não devemos nos aproximarmos do corpo e do sangue de Cristo se o nosso coração verdadeiramente não tiver as bases do Evangelho fincadas, encravadas, enraizadas dentro de nós. É tão importante, por quê? Porque nós temos visto muitas falácias. As pessoas, elas têm se aproximado desse momento e não têm tido a base do Evangelho para se aproximar do momento de cear, de comer o pão e beber o sangue. Então, para nós, a ceia é isso. Não é apenas um mandamento, mas a ceia também é um memorial. É por isso que nós temos que ter as bases do Evangelho. E eu quero que hoje, nesta noite, você que está aqui, tenha essas bases do Evangelho.
Lembre do favor imerecido de Cristo. Lembre do favor dele para conosco. Lembre da graça dele. Lembre da obra perfeita. A obra substitutiva de Cristo lá na cruz, que ele nos substituiu. Glória a Deus. Então, lembrando que Jesus é o centro, que não existe o Evangelho sem a cruz. Nesse momento da ceia é onde nós temos mais que olharmos para Cristo na cruz. Por quê? Porque lembra que ele está dizendo no versículo 26, toda vez que vocês celebrarem a ceia, vocês estão anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Isso é o Evangelho. Nós temos que nos aproximar com as bases do Evangelho, porque é segurança para nós. Sabe, quantas das pessoas se aproximam desse momento sem base nenhuma do Evangelho? E aí acaba fazendo o que nós fazíamos quando éramos ignorantes. Quando nós éramos ignorantes na fé, nós éramos levados a pensar de uma maneira errônea. Nós éramos levados a pensar que no dia da ceia não poderíamos pecar de forma nenhuma. Muitas pessoas chegavam no momento da ceia e achavam que elas não deveriam ter cometido nenhum pecado. Era assim que nós éramos ensinados. Mas graças ao bom Deus que abriu os nossos olhos e também o nosso coração, nos trouxe discernimento e entendimento da fé. Então hoje, quando nós nos aproximamos com as bases do Evangelho. E isso é importante por quê? Porque o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele vai falar algo muito importante para nós. Ele vai falar: examine-se o homem a si mesmo. E como nós iríamos nos examinarmos sem as bases verdadeiras do Evangelho da Graça? Aqui, esse autoexame não é para você ver se você fez 100%. Não é isso. Para ver se você pode ou não pode comer o pão. Esse autoexame, o apóstolo Paulo, ele parte desse pressuposto que nós temos as bases do Evangelho da Graça, que nós sabemos o que estamos fazendo, que esse autoexame é baseado no Evangelho de Cristo, no Evangelho da Graça. Quando nós paramos hoje aqui neste momento para relembrarmos, para trazer à memória o Evangelho, e é com base nesse Evangelho que nós fazemos a nossa autoanálise. Então, não é aquela autoanálise se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo participar. Porque o apóstolo Paulo ele fala: examinai, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Ele não fala: examine o homem a si mesmo e veja se você pode comer ou não comer. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. O autoexame baseado no Evangelho, a ordem é: se examine. Lembre-se do Evangelho. Traga as verdades, traga os benefícios da cruz para este momento. E então, coma e beba. Por que estamos falando isso? Porque o nosso autoexame hoje é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho da Graça. Porque somos salvos por graça, escolhidos antes da fundação do mundo. E a ceia do Senhor, ela tem para nós algo místico, que é a união nossa com Cristo. É um momento onde nós demonstramos que estamos unidos com Cristo.
Por isso, o comer do pão é importante. Então a base do autoexame, como eu falei, é a palavra de Deus, é o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Um conhecimento do favor imerecido dele por nós, da obra completa dele por nós, da obra salvífica. É isso que estamos fazendo aqui, é trazendo a memória, é olharmos diretamente para a cruz, é fixarmos os nossos olhos na cruz, é olharmos para a cruz e nos aproximarmos desse momento e então fazer esse autoexame. Porque embora a nossa natureza seja pecaminosa, hoje nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Quem de nós hoje não cometeu o pecado? Mas embora nós tenhamos cometido o pecado, nós odiamos o pecado cada vez mais e mais, porque este momento que nós vamos comer e beber significa que nós estamos olhando para a cruz, relembrando o Evangelho de Cristo, relembrando a sua obra salvífica, relembrando o seu favor imerecido para conosco, relembrando que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, nós fazemos um autoexame e olhamos para nós, vemos os nossos pecados e odiamos ele cada vez mais e mais. Então, o autoexame é isso. Quando o apóstolo Paulo diz, examine o homem, pois a si mesmo, ele está dizendo para nós, olhe para Cristo. Porque a ceia é lembrarmos dele. Lembrarmos da sua obra por nós, do seu favor por nós. É isso que nós temos que fazer. Examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão. O comer do pão nos aponta para a nossa união mística com Jesus Cristo e os cristãos. É muito importante isso para nós. As pessoas acham que elas podem não tomar a ceia. Se você é um regenerado, se o Espírito Santo abriu os seus olhos, se o Espírito Santo te fez uma nova criatura, não tem uma opção de você não tomar a Santa Ceia. Não tem a opção de você não tomar a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia, em João 6:53, olha o que significa comer o pão. Evangelho de João 6:53. Olha o que diz. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Então, quando nós nos reunimos e comemos do corpo, porque aqui em João, Jesus está fazendo uma alusão à ceia. Ele está fazendo uma alusão. Então podemos notar a alusão que ele está fazendo. Então você percebe que se você não participar, se você não comer, você está dizendo, eu não tenho comunhão com o meu Salvador. É isso que você está dizendo. Eu não tenho parte com Ele. Eu não estou ligado a Ele. A obra dele foi incompleta na minha vida. As pessoas por aí, eles dizem assim, olha, não tome a ceia se você estiver em pecado. Mas você vê como isso é antagônico. Você vê que o regenerado, embora a sua natureza ainda seja pecaminosa, embora nós ainda cometamos pecado, nós não amamos o pecado.
Então veja, a Santa Ceia, o autoexame na Santa Ceia é olharmos para a cruz de Cristo, é olharmos para a obra salvífica dele. Então quando você vê, examine pois o homem a si mesmo e assim coma do pão, ele está dizendo, aquele que tem verdadeiramente comunhão com Cristo, que tem a vida em si mesmo, aquele que está ligado porque ele é a vida, ele é a ressurreição. Então hoje, nessa noite, que essas promessas sejam verdadeiras para nós, que ao aproximarmos para tomarmos a ceia do Senhor, que essas verdades sejam expostas aos nossos corações, que nós possamos sair daqui hoje cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Então o autoexame não é para você ver se você pode ou não pode participar, mas é para que você se autoanalise, se arrependa e então coma do pão, beba do cálice, se arrependa-se amargamente dos seus pecados, olhe para os seus pecados e olhe para a cruz, veja o seu amado na cruz, e vejam que o seu pecado, que o meu pecado fez com o nosso amado na cruz. Então nós passamos a odiar os nossos pecados cada vez mais e mais, porque os nossos olhos estão cada vez mais fixos em nosso Salvador. Então é isso que temos que fazer nessa noite. É examinarmos, é trazermos à memória o Evangelho. É trazermos na memória, é fazer isso em memória de Cristo. O autoexame é para nós olharmos para Cristo e a sua suficiência. Não é para olharmos para a nossa suficiência, mas é para olharmos para a suficiência de Cristo. Não é para olharmos no que poderíamos ter feito, mas é para nós olharmos para o que Cristo fez. Isso é o Evangelho, é isso que está nas bases do Evangelho. Salvos por graça, regenerados pelo Espírito Santo, somos novas criaturas. Então o autoexame é para isso. Não é para olharmos para a nossa santidade, mas é para olharmos para a santidade dele, de Cristo na cruz, que foi imputada em nós, na justificação que foi imputada em nós. Então a ceia não é para nós vermos. Esse autoexame que o apóstolo Paulo está falando, não é para vermos se temos ou não condições. É para olharmos para a cruz de Cristo e nos alegrarmos pela sua obra perfeita, salvífica, completa. É olhar para os nossos pecados e nos arrependermos dele. E então se aproximarmos de Cristo e comer e beber, porque o pão e o sangue é vida para nós, é comunhão com o nosso Salvador. Você entende que quando alguém fala assim, eu não vou participar, eu não quero comer o corpo, eu não quero beber o sangue, essa pessoa está confessando com seus lábios, eu não tenho parte com o meu Salvador, ou o sacrifício dele foi insuficiente, ou a graça não me alcançou por inteiro. E não é isso. É para você relembrar que Cristo fez uma obra completa. Ele morreu por todos os seus pecados. E ao olharmos para o que Cristo fez, fixamos os nossos olhos na cruz e vejamos o nosso amado lá. E veja nitidamente o que os nossos pecados fez com Ele, com o nosso amado. Então, embora eu seja um pecador,
quando eu olho para Cristo, quando você olha para Cristo, quando nós hoje olharmos para Cristo na cruz, nós passamos a odiar os nossos pecados mais e mais. E passamos a amar Cristo cada vez mais e mais, amarmos a sua palavra, amarmos a sua santidade, amarmos a sua obra. É isso que temos que fazer hoje, nessa noite. Ao nos aproximarmos para a ceia, é trazermos, porque nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Então a ceia está ligada diretamente com a pregação do Evangelho. E é nesse dia que nós pregamos o Evangelho a nós mesmos. É por isso que nós pregamos o Evangelho a nós mesmos na ceia. É por isso que nós devemos nos lembrar da obra de Cristo. É por isso que nós devemos lembrar do Evangelho de Cristo. É por isso que eu e você hoje, nessa noite, temos que ter essa certeza, essas bases do Evangelho. Porque a ceia revela a glória de Cristo. Porque a ceia revela a majestade de Cristo. Porque a ceia revela para nós a suficiência de Cristo para nós. É por isso que podemos então nos examinarmos. É por isso que podemos ser sinceros. É por isso que podemos olhar para os nossos orgulhos. É por isso que podemos olhar para as nossas faltas, as nossas falhas. É por isso que nós podemos fazer isso nessa noite. É por isso que nós podemos nos aproximarmos do trono da graça de Deus. Porque temos essas verdades. Então ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não há um momento em que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e feito a sua autoanálise, não coma do pão, não beba do cálice. Pelo contrário, porque o apóstolo Paulo, ele tem o pressuposto que eu e você conhecemos o Evangelho, que eu e você descansamos na obra de Cristo. É isso que nós temos em mente hoje, nessa noite. É isso que você que está sentado aí e vai participar da ceia, é isso que você tem em mente nessa noite? Essas são as verdades que dão firmeza à sua fé? Essas são as verdades que tira de você todo medo? Que tira de você todo medo de realmente olhar para você e ver os seus pecados? E então você olhar para a cruz e verdadeiramente ver os seus pecados sobre Cristo? Porque é isso que temos que fazer nessa noite, é isso que devemos fazer, e é isso que vamos fazer. Como corpo de Cristo nos reunimos nessa noite, como homens falhos, porém regenerados, como homens com faltas, porém todas elas pagas na cruz. Essa é a verdade que nos sustenta. Então, quando nós fazemos isso, nós podemos então anunciar a morte de Cristo, a suficiência da morte dele. É isso que vamos fazer nessa noite, é trazer a suficiência de Cristo aos nossos corações. E mesmo cometendo falhas, e mesmo muitas das vezes errando o caminho, e mesmo muitas das vezes não conseguindo observar e amar a Deus e os seus mandamentos, nós descansamos na graça de Cristo. É isso que é o Evangelho. O Evangelho da graça. Embora nós soubemos muito bem quais são os pecados aqui dessa igreja,
Porque ali eles estavam menosprezando a igreja de Cristo, eles estavam menosprezando os pobres da igreja de Cristo. Talvez hoje não seja essa a nossa falta, mas nós temos que olhar para os nossos pecados. A ceia não é para nós fecharmos os nossos olhos e acharmos que nada aconteceu, que nada está acontecendo, que nós não podemos sentir o peso do pecado. Pelo contrário, não é isso. Porque quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós nos aproximamos, mais sensíveis ao pecado nós ficamos. É por isso que nós passamos a amar o que Ele ama, a odiar o que Ele odeia, viver como Ele manda. O apóstolo Paulo, ele está corrigindo essa igreja. Ele está dizendo, lembrem-se do Evangelho. Qual é a base do Evangelho? Hoje, nessa noite, eu estou dizendo para você, lembre-se do Evangelho de Cristo, lembre-se da graça de Cristo, lembre-se da suficiência do sacrifício de Cristo, mas você tem que ser sincero ao olhar para o seu pecado. É como nós falamos, as pessoas dizem, olha, eu sirvo um Deus santo, eu sigo um Deus justo, eu sigo um Deus que odeia o pecado, e nós vivemos, mas não odiamos o pecado. Nós falamos de um Deus que tem preparado um céu, que tem preparado um inferno, mas as pessoas parecem que vivem como se essas duas coisas não existissem. Esses dias eu falei, as pessoas nem sequer mais se lembram que um dia haverá um juízo final. E a Santa Ceia para nós é para nos lembrarmos disso. Porque Cristo já foi julgado e condenado no nosso lugar. Os nossos pecados, Ele sofreu a justiça do Pai. Ele foi moído, Ele foi esmagado, Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele foi enfermado até a morte. E é isso que nós vamos fazer agora. É acreditarmos, é descansarmos, que essas verdades sejam vida para nós. Que essas verdades sejam verdadeiras, reais. Que você, ao fechar os seus olhos, ao pensar sobre essa autoanálise, que você seja sincero. Que você sinta o peso de cada pecado, de cada falta. Que você verdadeiramente veja quem você está sendo diante da presença daquele que te salvou. Não chegaremos com desculpas diante desse Deus. Não chegaremos com frases prontas. Até nisso nós temos errado em nos achegarmos a Deus. Nós temos nos achegado com frases prontas. Nós temos nos achegado com frases preparadas. Quando foi a última vez que verdadeiramente você rasgou o seu coração diante da presença de Deus, onde você não preparou palavras, você não preparou discurso, você não preparou frases de efeito, mas a única coisa que você fez foi rasgar o seu coração e as suas lágrimas pelo peso do pecado caindo? Quando você foi a última vez que nós fizemos isso verdadeiramente? Porque é impossível você olhar para a cruz e ver os seus pecados sobre Cristo e ver o que o seu pecado fez sobre Ele. E se você não se arrepender verdadeiramente, se os seus olhos continuarem secos, é impossível isso acontecer com alguém que foi regenerado de novo, que nasceu novamente, que verdadeiramente odeia o pecado, que sabe o peso que cada falta teve. Amados irmãos, nessa noite eu quero convidar você para juntos cearmos, para juntos nos alegrarmos, e que todos tenham a base do Evangelho lançada,
que você traga à memória as bases do Evangelho e coma e beba. Não deixe de comer, não deixe de beber. É isso que ele está dizendo. Olha, examine-se o homem, pois a si mesmo, e coma e beba do cálice, coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come, aquele que bebe, tem a vida em si mesmo. Glória a Deus. É isso a nossa união com Cristo. Cristo hoje está aqui. O Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, nós estamos aqui. Então hoje nessa noite nos alegremos verdadeiramente por esse momento tão esperado para a cristandade, que é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor, de trazermos à memória o Evangelho de Cristo, de trazermos à memória Cristo. Nós possamos nos alegrar